dia! Hoje nós vamos para o dia 11 do desafio do blog do Edu. E é isso, vamos lá. Artigo 163 ao 169. Capítulo 2 das Finanças Públicas. Seção 1, Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre 1. Finanças públicas. 2. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. 3. Concessão de garantias pelas entidades públicas. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. 5º, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. 6º, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades dos estados. Vou tirar isso aqui. Órgãos e entidades do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. 7º, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Inciso 8º. Sustentabilidade da dívida, especificando a. Indicadores de sua apuração. B. Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. C. Trajetória de convergência do montante da dívida com limites definidos em legislação. D. Medidas de ajuste, suspensões e vedações. E. Planejamento de alienação de ativos com vistas da redução do montante da dívida. Vale dizer que a matéria de direito financeiro ela não é totalmente regulada via lei complementar, porque conforme o artigo 24, inciso 1, a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro, e essa competência via lei ordinária. As leis orçamentárias também, elas são via lei orçamentária, elas estão incluídas dentro do direito financeiro, né? Então, aqui tem a competência de lei complementar para dispor sobre finanças públicas de modo geral, dívida pública, concessão de garantias, resgate de título da dívida pública, operações de câmbio, que é tipo empréstimos realizados por órgãos e entidades dos estados, pelos entes públicos, né? Compatibilização das funções institucionais, sustentabilidade da dívida, que foi alterado pela emenda 109 de 2021. E aí tem as especificações dessa sustentabilidade da dívida. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º, que é isso da sustentabilidade da dívida com todos as suas especificações, pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A dessa Constituição. Então, a lei complementar que fala de sustentabilidade da dívida, especificando esses indicadores, ela pode autorizar a aplicação das vedações do 167-A, que a gente vai ler jazinho. Artigo 163. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso. Então, você tem que disponibilizar as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de modo a garantir, pelo órgão central da União, de modo a garantir rastreabilidade, comparabilidade e publicidade dos dados coletados. Que tem que ser divulgado, é isso aí.
E esse artigo, ele foi introduzido pela Emenda 106 de 2020. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Artigo 164. Eu não coloquei aqui na tela. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, o Banco Central ele só pode conceder direto ou indiretamente empréstimo à instituição financeira. A contrário senso, né? Porque ele não pode empréstimo ao Tesouro ou qualquer outro órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta da moeda e a taxa de juros. Então, o Banco Central ele pode comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda e a taxa de juros. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das entidades por ele controladas em instituições financeiras oficiais. Então, as disponibilidades de caixa da União são depositadas aonde? No Banco Central. As dos estados, do DF, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, no Bacen, não. Em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Disponibilidade da União vai depositada no Banco Central e dos estados em instituições financeiras oficiais. Artigo 164. A. Introduzido pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Artigo 164-A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput 163 dessa Constituição. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2 dos orçamentos. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão a 1. O Plano Plurianual, PPA. 2. As diretrizes orçamentárias, LDO. 3. Os orçamentos anuais, LOA. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programa de duração continuada. Então, o PPA ele tem que ter as diretrizes, objetivos e metas, ele tem que ter as despesas de capital, incluir nele os programas de duração continuada. Só vale lembrar, né, que o programa de duração continuada, ele deve durar mais de um exercício, né? Mais de um ano, aí ele deve estar incluído aí no PPA. Vamos seguindo para o parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública federal
metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Vai dizer aqui que essa redação foi um pouco alterada pela emenda 109 de 2021. E acrescentando essa questão da trajetória sustentável da dívida. E é isso. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela compreende metas e prioridades e ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias do encerramento de cada bimestre relatório resumido de execução orçamentária. Então, qual o prazo que o Poder Executivo tem? 30 dias para o relatório executivo de execução orçamentária. Resumido de execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. A Lei Orçamentária Anual, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o que é que contém na Lei Orçamentária Anual. 1. Orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos e entidades da administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, primeiro, o orçamento fiscal. Também compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a voto. Então, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social. E 3, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento da Seguridade Social, que abrange o quê? O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária anual será acompanhado de quê? De demonstrativo regionalizado de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza fiscal, tributária e creditícia. Então, projeto de lei orçamentária é acompanhado de demonstrativo regionalizado de efeito. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1 e 2 desse artigo, que é o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas que a União participa da maior parte do capital social com direito a voto, eles serão compatibilizados com o plano plurianual e terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. O orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas, eles têm como funções reduzir desigualdades interregionais e segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa,
não se incluindo na proibição, deixa eu só destacar aqui, não se incluindo na proibição a autorização de abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Então, aqui nesse artigo, a gente tem a previsão do princípio da exclusividade, que é um princípio orçamentário, porque você diz que não pode colocar na lei orçamentária anual nada que seja estranho à previsão de receita e despesa. Ao contrário, senso, só pode prever receita e despesa na lei orçamentária, o princípio da exclusividade. Então, só para fixar, né? Você prevê a receita, porque você não sabe exatamente quanto que o Estado vai arrecadar com impostos e explorando seu próprio patrimônio. E você fixa uma despesa. Você pode eventualmente contingenciar essa despesa, mas você já tem que saber, você já sabe todo o gasto público, você já sabe quanto é a máquina, quantos funcionários tem, qual o gasto com o pessoal, quais os projetos que você quer desempenhar, os serviços públicos que você quer prestar. Então você prevê a receita, você estima a receita, você prevê a receita e você fixa a despesa. E esse aqui, do parágrafo 8º do artigo 165, você tem o princípio da exclusividade. Parágrafo 9º. Cabe à lei complementar, que matéria de lei complementar. 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração, a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual. Então, as leis em si, orçamentárias, elas são leis ordinárias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, de todas as esferas, né? No âmbito federal do presidente, no âmbito estadual do governador, estadual distrital, né, do governador, e no âmbito municipal do prefeito. Mas a norma geral de direito financeiro, ela é por lei complementar. E hoje é a Lei 4.320, que foi recepcionada como lei complementar. Também existe a LRF, só que a LRF ela é mais específica, ela não dispõe assim de direito financeiro de forma ampla. Então, elas não substituem uma a outra, a LRF e a 4.320. Parágrafo 9º. A lei complementar dispõe sobre esse inciso 1, inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 3. Dispor sobre critérios para execução quantitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 12. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens à sociedade. Aqui o parágrafo 10º, incluído pela emenda constitucional 100, ele não discute se o orçamento é impositivo ou autorizativo. O que ele está dizendo é que o orçamento ele não é sugestivo, é para você ir lá e fazer. Não é uma brincadeira, é para você realmente executar as programações orçamentárias. Achei engraçado o legislador. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 desse artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 1. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Para inciso 2, também não se aplica nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificados. E não se aplica
e aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. É para você executar as despesas primárias discricionárias. Então, você aplica exclusivamente aqui. Deixa eu subir. Colocar em caixa alta, porque exclusivamente é uma palavrinha destacada. Então, o parágrafo 10, ele fala, né, que do dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios necessários para garantir a efetiva entrega de bens à sociedade. Só que é óbvio que você não vai, segundo a dicção do parágrafo 11, você não vai deixar de cancelar créditos necessários à abertura de créditos adicionais. Você não vai... Você se subordina ao cumprimento de metas fiscais, aos limites de despesa, eventuais contingenciamentos. Não se aplica aos impedimentos de ordem técnica. Não pode fazer porque tem que executar uma tarefa extra, ou aquele terreno não pode fazer aquela obra, sei lá, alguma coisa assim. Então, tem um impedimento de ordem técnica, não vai ser obrigada a fazer, né? E aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para os 2 subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e proporção dos recursos para investimentos, que serão alocados na lei orçamentária anual. Então, na lei orçamentária anual, para continuidade daqueles em andamento. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela, para o exercício a que se refere, e pelo menos para os 2 seguintes, ela tem um anexo com previsão de agregados fiscais e proporção dos recursos para investimentos, que serão alocados na LOA para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. Vamos lá para o parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9 e nos parágrafos 10, 11 e 12 desse artigo aplicam-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade da União. Parágrafo 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para os exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento, contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análises de viabilidade e estimativas de custo, informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis que tratam esse artigo devem observar, no que couber, os resultados de monitoramento da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16 do 37 dessa Constituição. Então, ele deve observar os resultados de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Teve muitas alterações nas finanças públicas, muitas, nesses últimos anos. Então, a gente tem que estar atento a todas essas alterações legislativas que tentam dar uma racionalidade ou resolver problemas da questão financeira, da execução orçamentária no momento de Covid, porque ele impactou substancialmente as finanças públicas. Então, é isso. Vamos seguir para o artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados
Qual a competência dela? 1. Examinar e emitir parecer sobre projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionalizados e setoriais previstos nessa Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas criadas de acordo com o artigo 58. As emendas serão apresentadas na comissão mista e sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso 1. Então, emendas ao projeto de lei orçamentária anual e aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, então compatíveis com o PPA e com a LDO. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas. Então, você pode sim emendar o projeto de lei orçamentária anual, mas você tem que estar compatível com o PPA e com a LDO e tem que indicar os recursos necessários. E somente de uma única forma, anulando despesa. Então, anulando despesa, mas não pode anular toda e qualquer despesa. Excluídas as que incidam sobre. Então, vamos excluir o que para emendar o projeto de lei orçamentária anual? Você vai indicar o recurso, vai anular despesa, mas não pode anular despesas. A. Sobre dotações para pessoais e seus encargos. 2. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. 3. Sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões, ou B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Vale dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal decidiu, via plenário, que foi divulgado no informativo 1080, que é vedada a utilização das emendas de relator geral do orçamento, ou seja, aquele orçamento secreto, que tem emenda de relator consolidada, né? Enfim, não vou explicar o orçamento secreto, mas ele tem a previsão de que os parlamentares negociam lá e mandam as verbas, aí o relator geral, ele consolida tudo e manda. E aí você não tem especificamente quem foi que mandou, qual foi o senador ou deputado. Mas, em alguns casos, dá para ter algum nível de rastreabilidade das despesas. Mas existe a R9, eu acho que é ela, ou a R7, sei lá, uma delas que não dá para rastrear para onde foi o recurso, mas dá para identificar o parlamentar que enviou e mesmo quando está consolidado ali no relator geral. Então, enfim, o chamado orçamento secreto, a emenda de relator, com a finalidade de criar novas despesas, de ampliar programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam exclusivamente a corrigir erros e omissões. Então, ele não pode criar novas despesas usando como desculpa a correção de erros ou omissões. Não pode. Isso foi julgado inconstitucional pelo STF, é uma vedação. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Óbvio. Parágrafo 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos a que se refere esse artigo, não iniciada
na comissão mista a parte cuja alteração é proposta. Então, o presidente, ele mesmo enviou a lei orçamentária. Mas ele pode se arrepender, ela é uma lei muito grande, então ele não gostou ou não é mais do interesse público alguma das disposições que ele estabeleceu. Então, ele manda uma mensagem ao Congresso Nacional para propor a modificação dos projetos a que se refere esse artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista. A votação de toda a proposta? Não, só da parte cuja alteração é proposta. Então, você tem esse prazo, mesmo nos projetos de autoria do presidente, ele tem essa prerrogativa aí. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da Lei Complementar a que se refere o 165, parágrafo 9º. Atualmente é a LRF. Aliás, a LRF não, a Lei 4.320. Vamos lá, essa lei do 165, parágrafo 9º. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, solto, recursos ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e expressa autorização legislativa. Poderão ser usados mediante créditos especiais ou suplementares com prévia ou expressa autorização legislativa. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Esse parágrafo 9º, que trata dos orçamentos, das emendas individuais, que é 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, sendo metade do percentual destinado a serviços de saúde, ações e serviços de saúde, ela foi introduzida pela emenda constitucional 126 de 2022. Ela é posterior à emenda do grupo, eu esqueci, mas é a emenda parlamentar também de execução obrigatória. Então, essas emendas individuais, elas foram introduzidas pela emenda constitucional 126. A gente vai já achar a outra parte que também é de execução obrigatória. Emendas individuais é 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, ok? Vinculado aqui. Parágrafo 9º-A. Do limite a que se refere o parágrafo 9º, 1,55 centésimos% caberá às emendas de deputados e 0,45 centésimos% a de senadores. Emendas individuais, na proporção 1,55% deputados e 0,45 senadores. Parágrafo 10º. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto no 9, inclusive custeio, será computado para fins do inciso 1, parágrafo 2º, artigo 198. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo 9º desse artigo, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do 165, observado e disposto no 9º-A desse artigo. Então, a execução orçamentária das emendas individuais ela é obrigatória, ela é a parte impositiva do orçamento.
Então, emendas individuais são impositivas. O orçamento, no geral, é autorizativo, mas tem essas emendas parlamentares que são de execução obrigatória. Essas emendas individuais, aí previstas no parágrafo 9º, segura aí. Parágrafo 12. A garantia de execução do parágrafo 11 desse artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancadas parlamentares do Estado ou do Distrito Federal no montante de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, aqui são as emendas de bancada. Essa emenda de bancada, ela também é de execução obrigatória, também faz parte do orçamento impositivo. Só que, olha, ela não é 2%. As individuais é 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. E a emenda de bancada é o quê? É 1% da receita corrente líquida do exercício anterior. A bancada pode ser estadual, pode ser distrito ou do Distrito Federal. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Então, se for impedimento de ordem técnica, obviamente não vai executar. Para fins do cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 desse artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Revogados aí os incisos. E o parágrafo 5º é revogado também. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução do programa previsto nos parágrafos 11 e 12 desse artigo for destinado a Estado, DF e municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinado e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal do caput do 169. Então, em primeiro lugar, ela independe da adimplência do ente federativo destinatário, porque o ente federativo destinatário costuma dever, inclusive, à União. Então, ela tem que transferir as emendas individuais e de bancada destinadas para esse Estado, independente desse Estado estar devendo a ela. Mas não integra a receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal, porque isso aumentaria artificialmente a capacidade do Estado de pagar folha de pagamento. Porque essa transferência por execução impositiva do orçamento, ela não é regular. Esse ano um parlamentar conseguiu transferir uma verba, no ano seguinte outro parlamentar conseguiu transferir para outro estado. Então, essa verba ela não é permanente. Então, você não pode calcular os limites de despesa de pessoal, incluindo essa verba na base de cálculo. Parágrafo 17, alterado pela emenda 100, depois alterado pela emenda 126, porque não tem monotonia do direito financeiro. Parágrafo 17, vamos lá. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida anterior ao encaminhamento do projeto de lei orçamentária para as programações das emendas individuais e 0,5% para as emendas de bancada de parlamentares estaduais ou Distrito Federal. Então, os restos a pagar, disso que a gente trata, os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias
previstas nos parágrafos 11 e 12 poderão ser consideradas para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior do encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Atenção para os limites, 1% para as emendas individuais, 0,5% para as emendas de bancada. Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento de meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser reduzidos na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. É um medo do legislativo de que o executivo ele simplesmente contingencie só as emendas de bancada, né? Ou as emendas individuais. O legislativo, o executivo, ele tem lá o orçamento, aí ele vê que não vai conseguir cumprir, aí ele pega, não vou cumprir esse daqui. Os parlamentares da oposição não vão cumprir, não vou mandar esse recurso, é isso aí, vou contingenciar isso aqui. Aí o que é que aconteceu? Eles colocaram na Constituição, não. Você vai poder contingenciar sim, porque isso não vai cumprir os resultados de meta fiscal. Pode contingenciar, mas tem que contingenciar na mesma proporção da limitação das demais despesas discricionárias. Então, tem que limitar tudo, todo mundo vai sofrer. Tem que limitar tudo e na mesma proporção. Parágrafo 19, idem. Alterado pela emenda 100, depois realterado pela emenda 126. A emenda 100 é de 2019, a emenda 126 é de 2022. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais que atendam de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de autoria, observado disposto no parágrafo 9A desse artigo. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 desse artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão do empreendimento. Isso aqui é para evitar aqueles elefantes brancos. Uma obra inicia, os parlamentares estão lá, eles estão focados, vamos construir a ponte estaiada, sei lá, qualquer ponte. Vamos construir a ponte. Eles mandam recurso. Aí, por alguma razão, eles não conseguem se reeleger. Aí vem outros parlamentares do mesmo estado. Aí tem que construir essa ponte. Mas esses parlamentares são de outro partido, são de outra vibe. E aí eles dizem, vou mandar recurso para construir o quê? Para construir um hospital no sul do estado e essa ponte fica sem construir. Aí o que é que acontece? Não, a Constituição diz que não. Agora a emenda 100 diz que esses, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício, ou cuja execução já tenha sido iniciadas, elas vão ter que mandar recurso até concluir. Não pode ficar, começa agora, então vou começar outro. Não, tem que terminar. Quando terminar, pode mandar recurso para outra coisa. Você não pode ficar deixando as obras inconclusas. Gastar dinheiro público e deixar a obra sem concluir. Não, tem que mandar esse recurso até concluir. Artigo 166-A. Seguindo para o 166-A, porque agora a gente entende esse orçamento secreto. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, DF e municípios por meio de 1. Transferência especial. 2. Transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput desse artigo não integrarão a receita de Estado, DF e municípios para fins de repartição para o cálculo dos limites da despesa com pessoal, ativo e inativo, nos termos do 166
Parágrafo 16 do 166 e de endividamento do ente federativo. Vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput desse artigo no pagamento de 1. Despesas com pessoal, encargos relativos, sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas. 2. Encargos relativos ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo, que é a de transferência especial, os recursos, serão repassados diretamente ao ente beneficiário, independentemente de celebração de convênio ou instrumento congênere. 2. Pertencerão ao ente federativo no ato da transferência financeira. Faz todo sentido, a União se livra, né? Se tiver problema, então aí esse recurso pertence à União. Não é nem o TCU que fiscaliza, né? Vai ser o TCE. Porque o recurso não é mais federal, então a CGU ou o TCU tem que se meter, não. 3. Também serão aplicados em programações finalísticas de área de competência do Poder Executivo do ente beneficiário, observado e disposto no parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, os recursos serão 1. Vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e 2. Aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput desse artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo. Então, a gente já leu o 166 e o 166A. Vocês viram que tinha uma decisão aqui que foi referenciada quanto ao orçamento secreto, né? Porque aqui, o que é que acontece? Emendas ao projeto de lei orçamentária. O parlamentar ele pode fazer emenda ao projeto de lei. Só que eles têm que ser compatíveis com o PPA e com a LDO. Indicar os recursos necessários provenientes de quê? De anulação de despesas, mas não pode anular despesa em qualquer lugar, né? Tem que ser de pessoal, de encargo, serviço da dívida, transferências. Também não pode ser de transferências tributárias. E ele pode emendar o projeto de lei orçamentário para duas coisas. Ou relacionado a algum dispositivo do projeto de lei em si, ou para corrigir erros e omissões. E elas não podem ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. Tranquilo, né? Pois é, só que os parlamentares, eles criaram. Tava todo mundo precisado de dinheiro. E aí eles criaram uma técnica. Eles criaram técnicas legislativas para pudessem melhor organizar o orçamento. Inicialmente, o presidente da República à época foi contra. Depois, ele deixou passar. Então, o que acontece? Foram feitas essas emendas ao orçamento. Como que elas foram feitas? Primeiro, só para entender o que é orçamento secreto, eu vou ler aqui o resumo que eu fiz. O orçamento secreto ele tem divergências de perspectiva. Tem gente que vai dizer que é o orçamento municipal, porque ele dá autonomia aos municípios, que são entes federados, desprivilegiados. Tem gente que diz que não, é um orçamento secreto. Então, existe uma divergência de perspectiva e análise a respeito da técnica legislativa inserida em 2020, por meio da qual parcela do orçamento impositivo é consolidada como emenda do relator, permitindo maior discricionariedade na alocação de recursos na execução e opacidade no destino dos recursos pelos parlamentares. Historicamente, o orçamento brasileiro ele é autorizativo e o Congresso Nacional ele tinha um papel secundário. Você veja aí a limitação à emenda do parlamentar no orçamento. Existia grande limitação, mas
A autoria dos projetos de lei era do chefe do Poder Executivo e cabe aos parlamentares apenas emendas com pertinência temática e que não impliquem no aumento de despesas. Esse cenário mudou um pouco com o orçamento impositivo, as emendas 86 de 2015, 100 de 2019 e agora a 126. Elas colocaram na Constituição parcela do orçamento indicado por parlamentares como impositiva. E ela não poderia ser livremente contingenciada ou realocada pelo Executivo. No ano de 2019, durante a elaboração da LDO de 2020, o Legislativo criou o chamado orçamento secreto. Criou o chamado orçamento secreto, inicialmente vetado pelo presidente, né, como eu disse. Contudo, após negociações, ele foi incorporado como ato legislativo. O orçamento secreto, ele não é uma nova lei orçamentária, ele é apenas uma nova técnica que aumentou o protagonismo parlamentar no orçamento. O orçamento é a concretização do planejamento que detalha, especifica objetivos, diretrizes, prioridades, metas. E o orçamento secreto, ele pode ser secreto em relação a qual parlamentar que destinou qual verba. Só que isso aí o parlamentar resolve, ele mesmo pode abrir nos seus sites, pessoais e divulgar as emendas que ele colocou. Ou então pode mentir também, dizendo que foi ele que mandou o recurso, na verdade foi o outro, sei lá. Mas enfim, isso aí existe. E aí o que acontece? Porque fica tudo como emenda do relator. Mas a negociação, ela não é tão clara. E algumas pessoas criticam o excesso de poder para o relator. Mas, em regra, a maioria das emendas é possível identificar o destino, a destinação das verbas, exceto para emenda individual especial. Como vocês viram aqui no 166, ele tem a previsão, né, de emenda especial, emenda individual impositiva, e ela faz transferência especial, transferência com finalidade definida. Então, essa emenda individual especial, PIX RP6, é o nome dela aqui, esse tipo de emenda, ela não precisa de convênio, aqui, ó, ela não precisa de convênio com o ente, aqui, ó, ela não precisa serão repassadas diretamente ao ente beneficiado, ó, independentemente de celebração de convênio ou instrumento congênere. Então, ela não depende de convênio federal nem vínculo a programa federal, ou seja, ela vai solta, destituída desse programa. E ela é especial, ela não é com finalidade definida. Então, ela vai para uma coisa genérica e o município, livre, leve e solto, decide como vai gastar essa emenda, esse dinheiro que veio via parlamentar. Esse dinheiro do orçamento federal que veio via parlamentar para o município. Então, muito bem, esse indivíduo, o município vai gastar. E aí, o que é que acontece? Isso aumenta a discricionalidade do gasto público no município. Não tem uma rastreabilidade da verba. Não dá para saber onde se o que ele está dizendo que vai botar é o que vai botar. Ele não tem que prestar conta à União. Por quê? Porque pertence ao ente federativo a verba. Ele transfere a verba, você doou o presente é dele. Então, a verba é do outro. Vai ser aplicado em programação finalística de competência do Poder Executivo do ente beneficiário. Então, o Executivo Municipal pega e gasta como achar que tem que ser. Dá uma liberdade de maleabilidade para um bom gestor fazer um trabalho bom e dá uma liberdade sem rastreabilidade para um gestor, eventualmente, que tenha uma inclinação para a desonestidade, não ser desonesto. Então, o que acontece? Você pode pegar essa verba no interior do Brasil, afora dos 5.600 municípios, e dizer que gastou com internação com Covid, dizer que gastou há relatos de que houve gastos com
extração de dentes em municípios pequenos, superiores ao gasto da cidade de São Paulo, que tem 10% da população do Brasil. Então, tem umas situações inusitadas que aconteceram Brasil afora com esse orçamento secreto. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, várias pessoas ajuizaram a ADI, a DPF, aliás. Aí o que aconteceu? O Supremo se manifestou. A ministra Rosa foi a selecionada para debater isso aí. Ela viu isso aí, achou um absurdo. E aí disse: não, palhaçada. Em novembro ela disse: é uma palhaçada. E aí ela colocou: o modelo de elaboração e execução de despesas oriundas de emenda do relator geral do orçamento, porque o relator do orçamento foi quem fez a consolidação dessas emendas e fez do jeito que quis ali, viola o princípio republicano e os postulados informadores do regime de transferência no uso de recursos financeiros do Estado. Informativo 1037 de novembro de 2021. Muito bem. Então, tá aí, a ministra foi e falou. Só que o pessoal entrou em desespero. Porque se não mandasse aquele recurso, não iam executar as políticas públicas. Ia ter uma paralisação, existe um risco, conseguiram demonstrar que existe um risco real de paralisação dos serviços essenciais. Porque o que fosse lícito, o que não fosse, botou-se tudo ali naquele bolo. E aí, o que aconteceu? A ministra, já em dezembro, voltou atrás. Ela voltou atrás em decisão monocrática no início de dezembro. No dia 16 de dezembro, o plenário do STF referendou a liminar da ministra. Eles disseram assim: palhaçada sim, porém, diante dos riscos de paralisação de serviços essenciais à coletividade, deve-se dar, em juízo cautelar, continuidade à execução das despesas classificadas como identificador de resultado primário, RP9. A RP9 não era para executar essas emendas individuais irrastreáveis, mas ela disse: não, mas pode executar. Informativo 1042, de 16 de dezembro de 2021, a decisão referendando a cautelar da ministra, que voltou atrás na sua decisão e mandou executar. Mas não é para ficar fazendo a festa, mas essa de 2021 pode executar, porque senão vai paralisar serviços essenciais. Aí o que aconteceu? Dia 16 foi referendada a cautelar, já dia 19 o STF finalizou os julgamentos dessas ações diretas de inconstitucionalidade, e aí foi que ele fez. Ele disse: é vedada a utilização de emendas do relator geral do orçamento com a finalidade de criar novas despesas e ampliar programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam exclusivamente a corrigir erros e omissões. Vocês lembram lá do POB do artigo 166, que fala lá, parágrafo 3º, 3, a linha A, que fala que as emendas parlamentares restringem elas um monte, fala que pode corrigir erros e omissões. Então, ele diz: olha, gente, presta atenção, é para corrigir erros e omissões. Não é para fazer toda essa palhaçada. É para corrigir erros e omissões. Então, foi isso que ficou consolidado. E esse o final da novela, que chama Orçamento Secreto. Agora, vamos seguir para o artigo 167. Artigo 167. São vedados: 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Gente, tem uma galera, né, segundo os livros que eu estudei, que identifica bem aí, nesses dois incisos, especialmente o inciso 1, o princípio da unicidade. Esse princípio da unicidade, ele está previsto no artigo 2º da 4.320 e está lá expressamente, né? Os princípios da unicidade, da universalidade, os 3 princípios principais orçamentários. E aqui a galera identifica, né, que é o princípio da unidade, que é o orçamento deve ser uma peça, ou seja, é para você colocar
o orçamento da União, na lei orçamentária da União e tudo. Cada lei é a sua, ela tem a sua finalidade, mas é ali. A lei orçamentária, a LOA, ela tem que ser uma. Embora tenha 3 leis orçamentárias, é o princípio da... Tudo tem que estar lá no orçamento. A existência de 3 leis orçamentárias suborçamentos não constitui infração ao princípio da unicidade, agora também conhecido como princípio da totalidade. É isso. Parágrafo 3º. São vedados também, é vedado o início de programas não incluídos na lei orçamentária. Tudo tem que estar lá. Totalidade, unicidade, tudo tem que estar lá na lei orçamentária. 2. Também não é possível a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então tem que estar lá na lei orçamentária. Não pode criar despesa assim à toa, solta, sem uma previsão de receita correspondente. 3. A realização também é vedada a realização de operações de crédito que excedam os montantes das despesas de capital. Ou seja, as operações de crédito, elas têm que ser razoáveis. Você não pode exceder o montante das despesas de capital. Ressalvada as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de imposto, órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente pelo 198, parágrafo 2º, 212, 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, prevista no 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º desse artigo. Esse é o princípio orçamentário da vedação à vinculação de receita de impostos. E nele mesmo já tem as exceções aí. Você vê, né? A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa é vedada em regra, mas fica ressalvado o quê? A repartição do produto da arrecadação de impostos, a quem se refere 158 e 159. A destinação de recursos para ações e serviços de saúde, para a manutenção do ensino, realização da administração tributária, nos termos da Constituição. Também a prestação de garantias, esse aqui é importante, a prestação de garantias de operação de crédito por antecipação de receita. Então, tudo isso está excepcionando o princípio da vedação à vinculação de receita de impostos. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes também é vedada. 6º, é vedada. Deixa eu até colocar, sem os recursos correspondentes, que é vedada. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa, princípio da vedação do estorno. Então, você não pode estar aí transferindo ou remanejando, porque a lei orçamentária ela é uma lei como qualquer outra. Você tem que seguir a lei não é sugestiva, a lei é impositiva, a lei orçamentária também. Então tem que seguir, não pode ficar transpondo, remanejando. Você não planejou daquele jeito? Se você quiser mudar, altera a lei com nova discussão pelos representantes do povo e tudo mais. Então não pode, sem prévia autorização legislativa, transposição, remanejamento de transferência de recursos de uma categoria de programação para outra. 7º, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8º, também é vedada a utilização sem autorização legislativa específica de recursos orçamentários da Seguridade, da orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Então, para você utilizar recursos do orçamento fiscal ou da Seguridade para cobrir déficit de empresa pública, de fundação, de fundo, tem que ter no mínimo a autorização legislativa. O povo tem que autorizar, mediante seus representantes. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Para a instituição de fundos, precisa o povo, mediante seus representantes, autorizar. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receitas, pelo governo federal e estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal, ativo, inativo, pensionista e do Distrito Federal. Não pode, é vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos por antecipação de receita pelos governos estaduais, federal e federal. Estaduais, né, porque tem vários estados, e federal, e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados. Para inciso 11, também é vedada a utilização de recursos provenientes das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento dos beneficiários do regime da Previdência Social. Então, a contribuição previdenciária, que é uma contribuição, é vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais para o pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Você tem que ser a contribuição previdenciária mesmo. E não aquelas contribuições sociais ali para o pagamento do RPPS, do RGPS, perdão. 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar, de que trata o 22, do 40 fala do RPPS, do regime próprio, a utilização de recursos do regime próprio, incluídos os valores integrantes de fundos previstos no 249, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e seu funcionamento. Aqui tá vedando, né, pela emenda 103, está vedando que você use recursos do regime próprio desviando para outras coisas. Você não pode utilizar esses recursos do regime próprio, incluindo os valores do fundo do 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do RPPS. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao DF e aos municípios, na hipótese de descumprimento de regras gerais de organização e funcionamento do regime próprio de previdência. Então, você veda transferência voluntária, inclusive a concessão de garantias e subvenções da União, empréstimo e financiamento, se você descumprir regras gerais de organização e funcionamento do RPPS. Agora vai para frente, porque quem é o município que vai querer perder transferência voluntária, garantia contra garantia, garantia, concessão de empréstimo, financiamento. Então, vai tentar cumprir o RPPS e não desviar os recursos nem nada. 14. A criação de fundo, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas e mediante a execução por programação orçamentária e financeira
do órgão ou entidade da administração pública. Esqueci aqui. Vedada a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta de programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade. Então, não é para criar fundo se você pode só vincular uma receita e dar certo. Tudo bem. Aqui não está querendo ir. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem inclusão no plano plurianual ou lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Então, crédito especial e extraordinário eles têm vigência no exercício que for autorizado. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos os limites de seu saldo serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, crédito extraordinário é para guerra, comoção interna ou calamidade pública. Observado o artigo 62. Crédito extraordinário não é para qualquer coisa, é para guerra, comoção interna e calamidade pública. E despesas imprevisíveis e urgentes, como essas, né, de guerra, calamidade pública e comoção interna. Despesas imprevisíveis e urgentes. Deixa eu colocar aqui também em destaque. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas a que se refere o artigo 155, 156, 157, 158 e as alíneas A, B e D do inciso 1 e 2 do caput 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União ou prestar-lhe garantia ou contragarantia. Então, receitas de impostos, elas também podem ser vinculadas ao pagamento de débitos da União e prestar garantia ou contragarantia. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, em regra, é vedada, né? Mas ela pode ser admitida. Cadê? A transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa. Olha só, aqui você pode, sem mesmo a necessidade de autorização legislativa. A Constituição mesmo já autorizou que você remaneje ou transfira recursos de uma categoria de programação para outra, sem autorização legislativa, se tratar de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados dos projetos restritos a essas funções mediante ato do Poder Executivo. Parágrafo 6º. Para fins de apuração do término do exercício financeiro, do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput desse artigo, as receitas de operação de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida mobiliária federal somente serão consideradas no exercício em que for realizada a respectiva despesa. Parágrafo 7º.
A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus empregados para a União, os estados, DF ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária para a realização de despesa ou sem a previsão correspondente de transferência de recursos financeiros necessários para o seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo na forma do inciso 4º do artigo 7º dessa Constituição. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 128 de 2022. Então, em regra, é o básico, né? Não vai ter encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, ainda que para pagamento, né, do pessoal, sem a fonte orçamentária financeira necessária para a realização da despesa correspondente, exceto obrigações espontaneamente assumidas pelos entes federados e decorrentes da fixação do salário mínimo. Artigo 167-A. Apurado que no período de 12 meses a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do DF dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário e ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da 1. Concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início das medidas de que trata esse artigo. 2. Criação de cargo, vedação da criação de cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa. 3. Vedação da alteração da estrutura de carreira que implique em aumento de despesa. 4. Vedada a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas: a. As reposições de cargo de chefia e direção que não acarretem aumento de despesa, troca um pelo outro, né? B. As reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do 37. D. As reposições temporárias para prestação de serviço militar de alunos de órgãos de formação de militares. 5. Realização de concurso público, vedado, né? Vedada a contratação temporária, vedada a reposição as reposições de temporários para prestação de serviço militar e vedada a realização de concurso público. Exceto para as reposições de vacâncias, vedada a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, que é só uma recomposição patrimonial, em favor de membros do poder do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado, ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata esse artigo. Sétimo, vedada a criação de despesa obrigatória. 8. Vedada a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação
observada a preservação do poder aquisitivo referida no caput do 7 da Constituição. 9. Vedada a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. E, por fim, vedada a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, é vedado. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita, apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente sem exceder o percentual mencionado no caput desse artigo. Despesa. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente sem exceder o percentual mencionado no caput do artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultada aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Então, aqui não é o gasto geral, lá em cima é a diferença entre a receita, é a relação entre a despesa corrente e a receita corrente supera 95%. Aí você é facultado a adotar essas medidas. Mas se ele já superar 85% sem exceder os 95%, mesmo assim, você pode implementar no todo ou em parte esses atos. No âmbito do Poder Executivo, facultado aos demais poderes e órgãos implementá-las. Parágrafo 2º. O ato de que trata o parágrafo 1º desse artigo deve ser submetido em regime de urgência à apreciação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que ser ouvido, tem que apreciar o ato. Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência quando, primeiro, o Poder Legislativo rejeita. Se o Legislativo rejeitar, inciso 1, ele perde a vigência. 2. Transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação. 3. Apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo, mesmo após sua aprovação pelo Poder Legislativo. Não mais se verifica que os limites não mais se verifica a situação da relação entre despesa e receita corrente ser de 85%, superar 85%. Parágrafo 4º. A apuração referida nesse artigo deve ser realizada bimestralmente. Então, tem que ser realizada bimestralmente. Acho que ficou bom. Tem que ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições que trata esse artigo 1 não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre horário. As disposições que trata esse artigo 1 não revogam, elas não constituem, elas também não revogam, nem dispensam, nem suspendem o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais, ou limites máximos de despesa, como, por exemplo, o da LRF, né, os limites prudenciais, limites de alerta em relação ao gasto com o pessoal. Não constituem obrigação de pagamento futuro e nem revogam ou dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais ou legais que dispõem sobre metas fiscais e limites máximos de despesas. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese que ele trata no caput desse artigo, até que todas as medidas neles
previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. O que é vedada? A concessão por qualquer outro ente federativo de garantias ao ente envolvido. Esse não está fazendo seu trabalho, então não vai receber também garantias. Também é vedada a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente. Ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas de agentes financeiras oficiais de fomento. Artigo 167b. Artigo 167b. Durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender necessidades decorrentes. Somente naquilo que for urgência, naquilo em que a urgência foi incompatível com o regime regular. Somente naquilo em que a urgência foi incompatível com o regime irregular. Então, existe uma restrição. Olha, somente com aquilo em que a urgência foi incompatível com o regime regular. Nos termos definidos no 167C, 167D, 167E, 167F e G dessa Constituição. Então, foi estabelecido o regime extraordinário fiscal da União por causa do Covid. Artigo 167. Com propósito exclusivo de enfrentamento à calamidade pública, de efeitos sociais e econômicos, no período de duração, o Poder Executivo pode, no período de duração da calamidade pública, o Poder Executivo pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras e serviços e compras que assegurem, quanto possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do 169, na contratação de que trata o inciso 9 do caput do 37 dessa Constituição, limitada a dispensa a situações que tratam o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Então, mesmo com essa dispensa do procedimento licitatório, de outras coisas, a autorização de contratação direta não exclui do controle dos órgãos regulatórios. Artigo 167d. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem em despesa de caráter obrigatório de caráter continuado, em despesas obrigatórias de caráter continuado, ficam dispensadas da observância de limitações legais quanto à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesa e concessão ou ampliação de incentivo de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Então, ainda que você renuncie receita, aumente a despesa, se não for em caráter permanente, se for para uso exclusivo para enfrentar a calamidade, você pode dispensar a observância das limitações constitucionais quanto à criação, expansão, aperfeiçoamento de ação legal, enfim, um aumento de despesa e o incentivo de natureza tributária. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, que trata 167.2
não se aplica o parágrafo 3º do 195 dessa Constituição. O parágrafo 3º do artigo 195, ele fala de uma vedação a benefício e incentivo fiscal creditício para pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social. Para artigo 167 fica dispensada durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública. Então, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição. Então, deixa de existir a vedação para as operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Vou colocar assim, vedação. O 167.3 veda operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Mas aí fica dispensada a observância disso, não só durante o período pandêmico, mas durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, se ela for até janeiro de 2023. Então, 2023 inteiro está dispensado dessa vedação. Então, ele pode realizar a operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital. Artigo 167. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o 167b dessa Constituição, são dispensados durante a integralidade do exercício financeiro que vigora a calamidade pública, o quê? Os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. 2. Também durante a calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o 167b, o superávit primário apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Então, você pode usar o superávit para isso, superávit financeiro do ano anterior, do ano imediatamente anterior, para essa cobertura dessas despesas de combate à pandemia e também para o pagamento da dívida pública. Parágrafo 1º. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 2 do caput desse artigo não se aplica às fontes de recursos. Então, o disposto no inciso 2 desse caput, do caput desse artigo, superávit financeiro, que usado para pagar despesas de combate à calamidade e ao pagamento da dívida pública, não se aplica às fontes de recursos, inciso 1, decorrência de repartição de receitas de estados, DF e municípios. 2, decorrência das vinculações estabelecidas pelo 195, 198, 201, 212, 212-A, 213 da Constituição. 3, destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital, produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o 167-B, aplicam-se à União até o término da calamidade pública as vedações previstas no 167-A dessa Constituição, que é aquelas vedações de concessão, de vantagem, aumento de despesa, coisa que representa aumento de despesa, benefício fiscal. Parágrafo 1º. Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência
e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10. Que a 2 é criação de cargo, emprego ou função pública que aumente despesa. E a 9 também criação de programa ou expansão de programas de linha de financiamento, remissão, renegociação. E a 10 é concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, não se aplica essas vedações no caso de o combate à calamidade não ultrapassar sua duração. Parágrafo 2º, a medida de combate à calamidade cuja vigência e efeitos não ultrapassassem a sua duração. Então, parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o 167b, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do 159, devendo a transferência que se refere àquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Parágrafo 3º. É facultada aos estados, ao DF e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput nos termos desse artigo e até que tenham adotado na integralidade estarão submetidas a restrições do parágrafo 6º do 167-A dessa Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Então, os estados e os municípios eles têm que aplicar as vedações do caput. Aliás, é facultado até que as tenham adotado integralidade, estarão submetidas às restrições da União. Eles têm a faculdade, mas eles vão ficar submetidos à restrição da União até que as tenham aplicado na integralidade, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. E estarão, enfim. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria, ser-lhe-ão entregues até o 20º de cada mês, o dia 20º de cada mês, em duodécimos, na forma de lei complementar a que se refere o 165, parágrafo 9. Parágrafo 1º. É vedada a transferência a fundos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Parágrafo 2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput desse artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo ou terá seu valor deduzido nas primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo, pensionistas da União, do Estado, DF e dos municípios, não pode estabelecer os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título por órgãos ou entidades da administração direta, indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida nesse artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Então, serão imediatamente suspensos se eles não se adequarem aos limites. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar, no caput, a União, os estados, DF e os municípios adotarão as seguintes providências. Então, limite de gasto com o pessoal. Quais as providências que eles têm, ativo, inativo e pensionista da União? As medidas que eles têm que adotar? Vamos lá. Parágrafo 3º.
eles vão adotar as seguintes providências. 1. Redução em pelo menos 20% de que? Das despesas com cargos em comissão e função de confiança. 2. Exoneração de servidores não estáveis. 4. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa da redução de pessoal. Então, aqui no parágrafo 4, ele diz assim, ó, se você reduzir em 20% cargos em comissão e função de confiança, exonerar servidores não estáveis, se essas medidas não forem suficientes, então, para assegurar o cumprimento da determinação de lei complementar, que é a LRF, estabelece percentuais de gasto de gasto para pagamento de despesa de pessoal, o servidor estável poderá perder o cargo. Então, é a hipótese, além das hipóteses do artigo 41, do servidor estável perder o cargo, desde que por ato normativo fundamentado de cada um dos poderes que especifique a atividade, o órgão, a unidade administrativa, objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função pública com funções iguais pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º.